E aí, você que está aqui no seu processo de habilitação, vem aí com a gente para mais uma aula falando aí sobre veículos que se deslocam sobre trilho, né, gente? Muito importante aí no seu processo de habilitação. Gosta de cair nas provas, mas o mais importante é que você deve saber desse assunto que está aí no nosso Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, na nossa lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. E aí vem com suas atualizações, mas essa está aí já no nosso código desde 1997. Os veículos que se deslocam sobre trilho e a preferência, né, gente? Então, esses veículos que se deslocam sobre trilhos terão sempre a preferência sobre os demais, né, respeitado as normas de circulação. Se você se depara ali com uma cancela, né, que é essa parte que tem aqui na nossa imagem, ou mesmo com a placa que tem lá, que é o veículo que se desloca sobre trilho, vai ter a linha férrea, claro, mas você deve respeitar sempre, dar preferência a esse veículo, né? E aí é óbvio, né? Já é visto que esse veículo tem a preferência porque não pode frear em qualquer lugar, ele não pode estar parando em qualquer lugar como os demais veículos. Ainda existe hoje alguns condutores que arriscam passar com essa cancela, às vezes baixando, tá aqui no momento que está baixando, principalmente o motociclista, né? Ele gosta de arriscar a vida, mas a preferência sempre será do veículo se desloca sobre o trilho. Então, falando de preferência, como a gente vinha falando no nosso artigo 29, a gente vê que o trem ele sempre terá preferência. Pausa o vídeo, dá uma olhada, dá uma lida nesse slide, porque é importantíssimo para você. Veja como é simples aprender aqui no canal Trânsito Fácil Online. Professor Moraes sempre aí resumindo o assunto para você. Então, dá uma pausada no vídeo, dá uma olhada para que você se atente. E aí, a partir de agora, caiu na tua prova. Quem tem preferência, esses veículos, falando sobre esses veículos que se deslocam sobre trilhos, eles sempre terão a preferência de passagem, respeitando as normas de circulação. Quanto aos veículos mais lentos, já vindo aqui mais um pouco aqui falando sobre preferência, esses veículos mais lentos, quando em filas, eles devem manter uma distância suficiente aqui entre eles, né, gente, para permitir que os veículos que ultrapassem possam intercalar na fila ali com segurança. É o que existe aí entre os caminhoneiros, né? Aquelas carretas grandes que você vai, principalmente em BRs, quando se depara. Esses condutores categoria D, que um dia pode ser você, saberá aí que deverá manter uma distância entre um veículo e outro para que esses veículos mais velozes consigam fazer a ultrapassagem e intercalar. Às vezes é uma distância longa, mas a gente sabe que existe muito aquela questão das filas, né? As filas que fazem ali os comboios de veículos de grande porte, ficando quase impossível a ultrapassagem com segurança. E aí é onde os veículos de menor porte se arriscam, né? Que é um perigo. A gente falou de ultrapassagem na aula passada. E é um perigo que você não tem aí o espaço suficiente. Então esses veículos, é o que está na lei, diz que os veículos mais lentos, quando eles estão aqui em filas, eles devem manter uma distância para que entre um e outro possam intercalar outros veículos menores, né, quando fizer a ultrapassagem, para que possam fazer a ultrapassagem sempre com segurança. Vai aprendendo aos poucos, pausando, vai entendendo, não entendeu, pausa o vídeo novamente, presta bem atenção, porque não é tão difícil de aprender trânsito aqui com o canal Trânsito Fácil Online, né? E aí as nossas normas de circulação e conduta, ela traz aqui no seu artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, falando que o condutor que queira executar uma manobra, né, deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para deixar os demais usuários da via que o seguem, né, ali eles devem, sem perigo, constituir, sempre prestar atenção para aqueles que precedem cruzar com ele, que eles vão ali, que precedem ou que vão cruzar, ali eles devem, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, sempre esse condutor vai certificar que vai fazer essa manobra sem perigo, né, gente? Então, muita atenção. O condutor que quer executar uma manobra, ele deve sempre certificar-se que pode executar ela sem perigo, né, gente? Ali, que ele não vai constituir, não vai fechar, não vai vir outro veículo, não vai ocasionar um acidente, resumindo aqui, para que você entenda. Então, sem perigo para os demais usuários da via.
que o seguem, que precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Então, sempre é importante que o condutor se atente para esse artigo 34 na hora de executar as manobras, né, para que ele faça ali, execute as manobras sem constituir perigo. Canal Trânsito Fácil Online, facilitando aqui a sua forma de estudar, para que você, de forma resumida, entenda o nosso Código de Trânsito brasileiro. Não é muito difícil e, principalmente, vai te auxiliar aí, você que está estudando, para o seu processo de habilitação. Acredite sempre em você, não é fácil, haverá cobranças, mas você vai conseguir chegar ao seu objetivo. O deslocamento lateral também feito aí nas vias, que é importante que você saia do artigo 34, vem para o artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse deslocamento lateral, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência aí por meio de luz indicadora de direção do seu veículo, ou seja, por meio das setas, ou fazendo o gesto convencional de braço. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, né, ali os movimentos de convenção à direita e à esquerda e os retornos. Gente, sempre que for fazer manobra, a seta fala, né? Veja aqui o exemplo do carro verde, ele vai fazer uma manobra de ultrapassagem nesse carro da frente. Ele está fazendo aqui a informação através das setas, que também pode ser usada aí através dos gestos de braço, né? Então, vendo um pouco aqui do nosso Código de Trânsito Brasileiro, em resumo, esse artigo 35 e artigo 34, como você se comportar na via, como fazer manobras, né? Vindo aqui para o nosso artigo 36, o condutor que for ingressar numa via precedente de um lote lindeiro, a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Aqui é a mesma coisa de quando existia uma via que é um lote lindeiro, são esses edifícios que ficam aqui, ou entradas, saídas que ficam, pode ser um posto de combustível, pode ser uma fábrica, uma indústria, pode ser uma casa. Esses lotes lindeiros ficam aqui na via. Aqui é um exemplo desse veículo vermelho, né? O veículo vermelho aqui, gente, ele está saindo de um lote lindeiro. E o que o artigo 36 diz é que sempre que for ingressar numa via, né, que ele é procedente aí de um lote lindeiro, essa via, você deverá dar preferência aos veículos que transitam na via. Então não é você que vai sair aqui do lote lindeiro que tem a preferência, e sim os veículos que já estão transitando na via. Veja como é fácil entender o nosso Código de Trânsito Brasileiro, e aqui com Trânsito Fácil Online, sempre da melhor forma possível, fazendo com que você tenha esse entendimento de forma clara. Por isso que eu trago os slides para você, para que fique aí na tela o slide, e você dê essa olhada, pausa o vídeo, lê o slide, porque é assim que você vai entender e não vai mais se atrapalhar na sua prova. Lembrando que todas essas aulas é a aula que você vai ter lá na autoescola com seu instrutor teórico, né? Lembrando que eu também sou instrutor teórico e deixo essa aula gravada aqui para os meus alunos, para que eles possam novamente assistir essa aula e ter sempre aí esse apoio, né? Esse apoio extra, sempre que quiser estar vendo as aulas. Eu fiquei com dúvida na aula que falava sobre ingresso na via, e falava sobre preferência de trilhos. Então é isso, gente. A aula ela vem resumida para você. E o que é que a gente viu nessa aula? A gente viu falando aí sobre a questão dos veículos que se deslocam sobre trilhos, né? A gente viu dos veículos que se deslocam sobre trilhos, que eles sempre terão a preferência. A gente viu falando sobre os veículos mais lentos, que devem ali, quando eles forem ali em fila, devem manter distância suficiente para intercalar ali, para que o veículo também entre eles e fique com segurança, faça uma ultrapassagem com segurança. Isso está no nosso Código de Trânsito Brasileiro. A gente viu aí na norma de circulação e conduta, muito importante aí para seu processo na sua CNH, que o condutor que queira executar uma manobra, ele deverá sempre executá-la sem perigo para os demais usuários que o seguem. A gente viu falando também no artigo 35 que quem for iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, que é esse exemplo que tem do carrinho verde que vai se deslocar lateral, fazer uma transposição de faixa. O deslocamento lateral é quando você está numa faixa e vai para outra faixa, ali você está fazendo deslocamento lateral. O que é que eu devo fazer? Sempre indicar com antecedência, de forma clara, ali o propósito que eu tenho, por meio de que, gente? Das setas, né? Ou por gesto convencional de braço, que é aquilo que a gente
vai usar. E aí, resumindo aqui, trazendo para você o ingresso da via, que o condutor ao ingressar na via, procedente ali de um lote lindeiro, ou seja, eu estou em um local, em uma garagem, em um posto, eu tenho que dar preferência àquele que está na via principal, transitando. Trânsito fácil online, facilitando o seu processo de habilitação. Vem estudar com a gente, que aqui é onde você vai conquistar a sua aprovação de forma fácil, de forma que você entenda o conteúdo e que não aí fique tão amarrado, né, gente? Acredita em você. De início não é fácil quem começa a estudar hoje, mas a partir do primeiro dia, segundo dia, você vai começando e vai ficando gostoso aí o seu processo, e você acaba se apaixonando e vai com certeza tirar aí a sua CNH com uma nota aí excelente. Fica com a gente, Trânsito Fácil Online, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca as atualizações. Lembrando que o canal Trânsito Fácil Online, ele é uma sequência de aula, né? Então, vai da aula 0 até a última aula aí, para que você, no seu processo de habilitação, consiga fazer aí de forma tranquila. Valeu, gente, até a próxima aula aí, se assim o Criador nos permitir.